todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Estúdio Bem Paraná para trazer para vocês mais um episódio do podcast Plantão 190 com a apresentação minha, João Frigério. O projeto do estúdio é criação em celebração aos 40 anos do Bem Paraná. E aqui ao meu lado, o jornalista e fotógrafo Franklin de Freitas. E na operação e coordenação temos a Josiane Hitz e também na operação Luísa Mainardes. Franklin, seja bem-vindo. E temos aqui também, né, o Jerry Gandim, perito criminal conhecido aí em todo o Brasil, já tá famoso, né? Esse já tá famoso. E, já peço aí para quem tá chegando, já clica aí para se inscrever aí no Estúdio Bem Paraná e vamos continuar acompanhando os podcasts. Jerry, seja bem-vindo. Franklin, seja bem-vindo. E, Jerry, quantos anos já de polícia científica? Né? O Jerry, para quem não conhece, é perito da polícia científica. Da onde surgiu essa ideia? E cheio de ideias inovadoras também, né, Jerry? Opa, obrigado aí pelo convite, aí pelo podcast. Já estou há bastante tempo na polícia científica. Eu entrei em 2009. Vou completar 14 anos de polícia científica no final desse ano. Né? Então eu entrei mediante concurso, né, público, né, como todo acesso, né, para perito criminal no Brasil, né, como é uma função privativa de Estado, né, ela é realizada mediante concurso público. A minha formação básica é na área de farmácia, então eu acabei fazendo o concurso, empregando meu diploma, né, de farmacêutico, e por conta da minha formação eu fui trabalhar primeiramente no laboratório na época chamava Laboratório de Ciências Químicas e Biológicas. Hoje teve uma reestruturação do nome das seções técnicas dentro da Polícia Científica, e esse laboratório mudou agora o nome para Laboratório de Química Forense, foi especificamente para Química. E daí eu trabalhei 4 anos nesse laboratório, analisava entorpecentes, explosivos, e daí eu, por solicitação minha mesmo, eu pedi para trabalhar no local de crime. A nossa seção na época chamava seção de crimes contra a pessoa, que ela atende especificamente mortes violentas, né, seja por homicídio, suicídio, mortes suspeitas. E hoje essa seção ela é conhecida como seção técnica de local de crime. Né? Hoje uma nova nomenclatura, né? Então hoje eu estou lotado já há quase 10 anos nessa seção de local de crime mesmo. E de onde que surgiu o interesse de sair da área farmacêutica, né? De estar num laboratório fazendo tudo aquilo para ir para a rua para umas cenas de crime? Surgiu do nada? Curiosidade? Como que foi? A parte de perícia atrai muita gente com formação em farmácia, né? É uma das carreiras que é até falado muito na universidade, né? Pro estudante, né? Porque a farmácia não tem uma boa remuneração no mercado de trabalho, né? Fora se considerar o piso do farmacêutico, acho que hoje deu uma subidinha, mas ele era muito baixo, sempre muito baixo. E daí as carreiras públicas, elas remuneram um pouco a mais, né? Então, sempre teve muita propaganda, vamos dizer assim, dentro da universidade a respeito da possibilidade do farmacêutico seguir essa carreira na área pericial. Só que a maioria dos farmacêuticos mesmo pensam em trabalhar na área laboratorial por uma questão de afinidade. Ele já é formado para isso, né? E daí eles pensam que vão ficar só no laboratório. Só que a gente tem essa possibilidade. O perito, quando ele ingressa ali na carreira mediante concurso, ele pode atuar em todas as áreas da perícia. Ele passa por um curso de formação lá dentro que permite você trabalhar no levantamento local de crime, permite trabalhar em alguns outros laboratórios que não tem a ver com a formação básica desse profissional, como, por exemplo, a gente chama de chassi, né? Identificação judiciária de veículos, balística, né? Tanto tem bastante farmacêuticos que trabalham na área de balística, fazem lá microcomparação balística, né? Já aproveita que tem aquela afinidade com o uso do microscópio e acaba trabalhando com essa outra área. Só que eu fui para o local de crime, eu saí do laboratório, porque eu gosto especificamente do regime de trabalho e da dinâmica. Eu gosto do trabalho externo. Eu gosto do trabalho com mais variabilidade, não aquela rotina que o laboratório te impõe. Então, o laboratório tem que trabalhar sempre com rotina ali, né? Sempre o mesmo exame, um padrão de laudo, né? Que a gente até vai falar mais sobre os padrões de laudo, porque eu fiz uma automação, inclusive, desses laudos quando eu trabalhei no laboratório. Porque, como é muito padronizado, né, o tipo do laudo, né, em si, né, se é positivo ou negativo, se aquela droga era aquela droga mesmo ou não, aquela amostra, né, é muito fácil fazer automação. O local de crime já é mais desafiador nesse sentido, porque a variabilidade é muito alta, ela é absurdamente alta.
Então tem essa questão de você trabalhar na rua, com um local que você não sabe o que vai ter lá, você não sabe com o que você vai se deparar. A complexidade da cena ela é variável, né, dependendo do caso em si, e eu tenho muito mais afinidade com esse tipo de trabalho. Eu gosto do trabalho mais dinâmico do que aquele trabalho repetitivo do laboratório. Sim, primeiro, muito obrigado pela participação aqui no Estúdio Bem Paraná. E a primeira pergunta é relacionada aí a essa sessão, né, do local exato. As pessoas que geralmente chegam no local de crime, as pessoas ficam curiosas. E ali está ali o GR trabalhando, de repente, com uma câmera fotográfica e vários elementos. E as pessoas têm curiosidade de como que você faz, de repente, para levantar uma prova, como você falou, da variabilidade do local, o que você chega no local do crime, o que você faz primeiramente? Então, a primeira coisa que a gente faz no local de crime, que a principal função do perito é justamente esse levantamento da cena. Você tem que caracterizar o que foi encontrado naquele local, e a gente tem algumas técnicas para fazer isso. Essas técnicas são aprendidas no curso de formação do perito, né? Quando ele entra no quadro, né, ele passa por um curso de formação. Eu também dou aula nesse curso, né, sou um dos professores, que hoje é vinculado a um outro, como se fosse um outro órgão que foi criado dentro da Polícia Científica, que é a Academia de Ciências Forenses. Então você faz um curso de formação na Academia de Ciências Forenses da Polícia Científica. Esse curso, o último curso, durou 9 meses, são 9 meses de formação. E lá você aprende a fazer esse levantamento. Então, a primeira coisa que a gente faz essas tomadas fotográficas, né? A gente chega no local, tem que fotografar para ver como que estava o estado das coisas, né? O isolamento estava ok, não estava ok, tinha faixa de isolamento, tinha gente dentro do perímetro isolado, isso é consignado também nas fotos. A gente verifica a posição, por exemplo, se for um local de morte violenta, onde estava o corpo, né? Se tinha algum outro elemento relacionado com essa dinâmica, como um veículo, por exemplo, alguma coisa do gênero, se tinha os estojos. E depois a gente vai anotando elemento por elemento e fazendo algo que nós chamamos de amarração. A gente faz a amarração dessas provas em relação à cena. A amarração é como se fosse pegar os dados que te permite desenhar um croquis, fazer uma planta. Então, o corpo estava onde? Estava perto da entrada de um carro, na frente de uma casa de numeral tal, estava próximo a um poste, né, próximo da esquina. Então, qual a distância? Você vai fazendo uma marcação dessas coordenadas e vendo onde estava, por exemplo, os outros vestígios, os estojos. Estavam próximos ao corpo, estavam no leito da via pública. A gente vai consignando isso, anotando tudo, e depois a gente faz a coleta desses vestígios. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que prezar muito pela cadeia de custódia. Então a gente tem que ter uma embalagem própria, lacrada. Você pega o material, coloca na embalagem, lacra, assina a embalagem dizendo onde se coletou, quando coletou, e tudo isso depois é processado lá na sede da Polícia Científica. Vai para uma central de custódia nossos vestígios, e nós usamos esses dados para compor o laudo. Até pegando um gancho nessa pergunta, Jay, as pessoas que assistem a séries famosas aí de investigação criminal, um exemplo delas é a CSI, e as pessoas falam, pô, imagine se no Brasil fosse assim, imagine se em Curitiba, no Paraná, fosse assim. É assim. É assim, a grande diferença que nós temos em relação às séries tem duas grandes diferenças. Uma é a velocidade com que eles conseguem fazer tudo, né? Tudo muito rápido, né? Um exame de DNA, ele sai no dia, né? Isso não acontece aqui no Paraná por causa da nossa demanda de trabalho. A gente atende muito local de crime. Curitiba, a região de Curitiba é uma região violenta, né? Às vezes a pessoa não tem muito acesso a essas informações, mas nós temos uma taxa de mortalidade por morte violenta por 100 mil habitantes mais alta do que cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, porque proporcionalmente nós somos mais violentos. O número absoluto talvez seja menor, porque a população é muito menor, né, da nossa região. Então a gente tem muito trabalho. Então o perito ele sai de um local, ele vai atender o outro. Então você atende no dia de trabalho ali, vai ter vários locais num dia, num único plantão. Enquanto que no CSI eles mostram um caso meio que por vez, né? Então isso é uma principal diferença. E a outra diferença é que lá eles mostram eles participando do processo de investigação como um todo. A gente aqui participa só de uma parte dele, né? Que é o levantamento local, é a análise do material em laboratório. Só que a gente não chega lá a ver quem que é o suspeito,
né? Na maioria das vezes a gente não tem contato com o suspeito, a gente não participa, na maioria das vezes, das oitivas. Então a gente não acompanha até a prisão do autor, por exemplo, de um crime. A gente até pode, eventualmente, em alguns casos, participar de algumas outras etapas, né, do processo lá de persecução penal. Eu já participei de oitiva. Você pode participar, por exemplo, daí do processo lá, né, como sendo ouvido no judiciário, que eu já fui ouvido algumas vezes. Reconstituição também. Reconstituição também, que seria um prosseguimento, né, da perícia, né. Até aqui no Paraná, meio que por norma, o perito que fez o local do crime, ele participa da reconstituição, que a gente chama de reprodução simulada dos fatos, né, o nome do exame. Então, ele participa porque o perito estava no local, é o perito que está mais qualificado para poder dizer se determinados atos, né, ações alegadas pelas partes ali envolvidas no crime, se elas eram possíveis ou não de terem ocorrido. Daí o perito vai lá e participa. Então, a grande diferença nossa aqui para as séries é essa. Um é volume de trabalho e outra é a participação de todos os atos do processo de persecução. Só que em termos de tecnologia, por incrível que pareça, o Brasil tem muita tecnologia em área forense. Até porque nós temos uma casuística que nenhum país do mundo tem. Né? O Brasil é um dos países que mais tem crimes, né, violentos do mundo. Né? Então, tanto que tem gente de fora que vem fazer estágios, né? Inclusive ali na Polícia Científica, eu acompanhei um rapaz que é um médico legista da Colômbia. E olha que a Colômbia também é um país que tem muito homicídio, né? Só que ele estava fazendo uma espécie de residência em medicina legal aqui e veio parar em Curitiba. Então o pessoal vem de fora conhecer a casuística nossa aqui, né? Porque temos muitos crimes, né? E falando na questão de tecnologia, você desenvolveu, posso dizer assim, coisas que facilitam muito o teu trabalho, né? Eu nunca esqueço um dia que eu cheguei numa cena de crime, e aí naquela época o pessoal tava todo mundo acostumado a usar prancheta com papel, e eu olhei você sem nada na mão, só com o celular. Eu lembro que eu fui até te perguntar, e aí, como que você vai fazer só com o celular? E você tinha criado já um sistema no teu celular, né, integrado. Como que foi desenvolver isso daí? Desafio? Como que é? Então, quando eu entrei na Polícia Científica, o pessoal entra novo, o perito novo, ele acha que a grande limitante, né, o grande limitante do trabalho é você não conseguir fazer determinadas coisas. Por exemplo, quer ter uma análise ali que está um pouco mais difícil, atrasou para ser realizada, você fica pensando em criar técnicas novas. Mas a gente percebe com o tempo que a Polícia Científica ela tem técnicas boas, né, comprovadas, funcionais, né, para poder resolver a grande maioria dos casos. O nosso grande gargalo não é conseguir ou não fazer algo, é o tempo. É você conseguir dar conta da demanda. E é essa a percepção que eu tive quando entrei, depois de anos, né, anos trabalhando, eu percebi que o que a gente tem que se focar é realmente em aumentar a produtividade para dar conta, uma vez que o nosso quadro é reduzido. Né? O Paraná, isso é um problema que nós temos, né? A gente tem a pior, era até os últimos anos, a pior relação perito-habitante do Brasil. O segundo lugar era o Acre. Então a gente tem muito pouco perito perto da população que nós temos, e com uma criminalidade grande. Então, para a gente para a gente poder contribuir com a sociedade, a gente precisa aumentar a nossa produtividade. E você não consegue fazer isso, já que a gente não tem mais pessoal, a gente não consegue fazer isso sem ter tecnologia. E quando eu estava no laboratório, a primeira coisa que eu fiz foi um sistema de automação para poder produzir automaticamente esses laudos. Então era um programa de computador, formulário, você vai preenchendo os dados, já que basicamente se o resultado é positivo ou negativo, né? Daí você coloca os dados da amostra, os dados do requisitante, coloca o peso, né, da amostra e põe lá o resultado e você automaticamente produz um laudo, que a gente só assina ele digitalmente e despacha ele. E para o local de crime, daí quando eu me mudei para o local de crime, como eu já estava acostumado no laboratório a utilizar uma ferramenta de automação, primeira necessidade que eu percebi eu preciso automatizar o local, o exame local. A diferença aqui é bem mais complexo, né? O exame local tem muito mais variáveis. Só para ter uma ideia, vocês não são da área, assim, não trabalham diretamente com perícia, tem uma ideia de quantas variáveis tem num local? Eu não tenho ideia. Não tenho, eu tenho uma pergunta relacionada a variáveis. Se você pode citar alguns exemplos curiosos ou diferentes que ajudaram a elucidar algum tipo de crime, que você falou, nossa, essa é uma prova que eu não imaginei, mas que ajudou. Os locais são bem variáveis mesmo, né?
ele é mais, nesse caso, assim, informações que auxiliem a elucidar um caso, ele é mais do que uma variável. Na verdade, é um conjunto de informações e que dependem, assim, não tão necessariamente do levantamento técnico do local, mas é algo que a gente chama meio de tirocínio, né? Que os policiais têm. Olhar e Falar, isso aqui tá estranho. Isso vem com a experiência, né? O pessoal até, eu tinha um professor antigo meu, foi o Frigério com certeza conhece, o Cúnico, único. que foi meu professor na escola, quando agora ele está aposentado. E ele dizia isso, que realmente o perito ele fica bom com o tempo, né? Por mais que você dê lá a informação na academia, né? O tempo que te dá, você começa a ter essa percepção, esse local não está estranho. Então ele pode ser forjado, e isso permite resolver uma série de casos, né? Agora, por exemplo, relativamente a variáveis objetivas do local, são cerca de 200 variáveis. Caramba, é coisa pra caramba. Pra você inserir num sistema automatizado é complexo, é difícil. É complexo, exato, porque são 200 variáveis que você inclui. E quando você está anotando, naquele método antigo da prancheta de papel, você não percebe que você coleta tanta informação em tão pouco tempo. Porque o levantamento do local, agora, como eu automatizei, eu tenho as estatísticas do tempo médio de local, o tempo médio que eu demoro para fazer um local, a chegada e a saída. E a gente faz um local em pouco tempo mesmo, até por questão de segurança. Às vezes tem lá os familiares que estão meio revoltados, na polícia militar também eles não conseguem garantir a segurança e querem sair logo do local também, né, por questão de segurança mesmo, e para poder atender outras ocorrências. A gente consegue levantar um local em poucos minutos, vamos dizer assim, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, que esse é outro diferencial em relação às séries, em que eles ficam dias analisando. Fora do país é assim mesmo, o pessoal fica muito tempo numa cena. E a gente não, a gente consegue muito rapidamente coletar muita informação e permite compor um laudo, que permite você ter provas robustas que levem à condenação de um eventual autor, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer com essas ferramentas de automação é melhorar a eficiência de um levantamento de local, né? E de fato, o perito perde muito mais tempo elaborando laudo do que fazendo efetivamente o levantamento lá da cena, né? Que eu não posso ficar lá um dia inteiro numa cena, até porque tem vários locais ocorrendo ao mesmo tempo, né? Você não tem efetivo das outras forças policiais para ficarem ali, não tem uma garantia de segurança desse local de crime. E nisso daí você falou da questão da eficiência. Um caso que eu acompanhei que teve muita repercussão, que você inclusive participou do Tribunal do Júri, foi o caso da Renata Mugiati, né? Sim. Tecnicamente, como saber aquela informação que foi crucial para definir que ela havia sido jogada já sem vida? Como que um corpo que está lá numa situação deplorável, lá que caiu de uma grande altura, entrega uma materialidade para o perito? O que ele entrega ali? Como que tem como saber, assim, explicando para o povo um pouco mais leigo? Sim, esse tipo de conclusão, por ser mais complexa, ela envolve daí várias etapas, né, do processo de perícia, não é só o exame de local. Mas respondendo a pergunta anterior, como o que leva em conta, o que a gente considera para ver que resolver um caso mais complexo, entra essa questão de experiência, que, por exemplo, esse caso da Renata, ele foi acionado como um suicídio. E o suicídio, queda de nível, assim, é um caso relativamente comum, só que a gente tem alguns detalhes que a gente considera como diferenciais. Como diferenciais, ou como marcadores, né? Marcadores no local de suicídio típico. E nesse caso específico, tinha alguns marcadores que não batiam, né? Tem alguns lá que a gente já fica com a dúvida. Então, no local, você fica com nesse caso, me deixou com uma dúvida um pouco acima do normal, mas o perito também ele é treinado para chegar em qualquer local e sempre ter dúvida, né? A gente nunca leva em conta aquela tipificação inicial da cena como uma certeza, né? Aquilo pra gente é uma hipótese a ser provada pelo método científico. Então, a gente sempre recebe uma pré-tipificação, a gente recebe um código, né? Pelo rádio, pelo telefone, eles dão lá, temos um código 8, que é homicídio, ou um código 7, que é um suicídio. Então entra um código 7. Se você levar a sério essa pré-tipificação, você já chega lá inclinado a concluir que aquilo é um suicídio. E nesse caso específico, foi acionado como código 7. Não só foi acionado um código 7, quando eu cheguei no local, tinha policiais militares ali que já tinham atendido ocorrências anteriores naquele apartamento, de discussões, e que também estavam inclinados a dizer que era de fato um suicídio, né? Chegando inclusive com o celular, mostrando foto, mostrando
né? De outras De outras ocorrências. ocorrências, mostrando o Facebook da vítima, assim, olha, que fatalidade, né? Então, a gente não pode levar isso a sério. Então, a gente escuta e fala, legal, uma informação, mas é só uma informação. Daí a gente chegou daí eu fiz análise local. No momento ali no local, você não tem muitas informações que vão dizer se aquilo de fato foi aquela pretificação ou não. Só que a gente presta atenção a tudo e anota tudo. Depois, quando a gente for elaborar o laudo, é que a gente vai analisar daí, elemento por elemento, para chegar a essa conclusão. E daí teve alguns elementos relacionados à dinâmica, teve alguns elementos de impacto do corpo no prédio, né, que eu fui analisar, inclusive, no outro dia, porque a ocorrência foi de madrugada. Eu tava lá. Tava lá, né? Foi no meio da madrugada, né? E daí eu tive que subir lá no andar técnico do prédio no outro dia, porque tinha impacto numa parte do prédio. Então a gente vai coletando vários elementos ao longo ali do tempo. Daí tinha os achados médico-legais que foram cruciais, né? No caso, especificamente para comprovar que o corpo estava sem vida ao ser defenestrado, são informações de natureza médico-legal, que são, assim, corroboradas, né? Essas informações, elas têm um auxílio também das informações do local, né? Então, o meu laudo local, ele tem que bater com as conclusões do médico. E vice-versa, né? Então, algumas informações que colocam no laudo, isoladamente não prova nada, né? Mas associado com o achado lá do legista, né? Os sinais de asfixiologia forense, né? Daí são termos mais técnicos, né? As petequias pulmonares, cardíacas, os sinais vitais em fraturas de ossos longos, se foi achado ou não foi achado, tudo isso vai corroborar com a tese do que tipo de crime que foi. E essa importância tanto do médico legal e com o teu corroborar de somar, isso vai servir como evidência crucial para uma condenação ou uma inocência, que se não tiver bem formulado, a defesa vai argumentar falando, não, isso daí tá mal feito. Eu vou dar um exemplo de uma cena que eu vi de um júri popular que eu acompanhei, que na imagem da imprensa aparecia um parente da vítima dentro da cena do crime, que era no apartamento. Eles queriam derrubar toda a cena do crime e falar que foi contaminada. Você vê como que funciona a questão de um júri depois para uma condenação. A defesa queria alegar que a cena do crime estava contaminada e que toda aquela perícia que foi feita não tinha validade porque eles viram na imagem da imprensa um cara dentro do apartamento junto acompanhando a perícia. E era o irmão da vítima que estava acompanhando. Daí você vê a importância, né? Tanto de uma preservação, né? Uma boa preservação de uma cena de crime, né? E questão dessas tecnologias que você aplicou, onde você aprendeu, assim, por exemplo? Foi sozinho, fez curso? Sozinho. Eu sempre fui muito autodidata. Então, muitas coisas que eu aprendi a fazer, eu aprendi por conta própria, né? Eu gosto da parte de programação, gosto da parte de eletrônica também. E daí a gente acaba somando, né? Isso que você aprende porque você gosta, né? Para poder melhorar a eficiência do teu trabalho, né? Mesmo sendo uso que eu aprendi privadamente para essa função pública. Isso é comum, muitos peritos acabam investindo tanto conhecimento quanto até recursos próprios, né, e ferramentas para facilitar o trabalho, né? Infelizmente, o Estado também não te supre com tudo que deveria, né? Então, essas falhas, né, a gente acaba suprindo com recursos próprios, né, com esforço próprio para poder melhorar o atendimento à própria sociedade, né? A gente fazer um trabalho melhor, né? Claro, com certeza. Inclusive, você trabalha com equipamentos de medicina, faz a melhora desses equipamentos. Como que é? Os médicos te procuram? As clínicas? Como funciona? Sim, as clínicas me procuram. Eu sou técnico em eletrônica também, além de ser farmacêutico, e eu estudei engenharia elétrica um tempo. Eu não concluí meu curso de engenharia elétrica, porque eu já era perito, né, por causa dos plantões, mas eu comecei na engenharia elétrica na UTFPR também. E eu trabalho, né, paralelamente com essa parte de manutenção de equipamentos médicos, especificamente lasers médicos. E os médicos, sim, eles procuram para fazer tanto a manutenção quanto a avaliação de performance desses equipamentos, que é importante também para garantir a segurança do tratamento, né? Você virou praticamente um Inmetro, então, desses lasers aí, porque é para saber a questão de segurança, né? Pois é, e sabia que a parte do laser é bem engraçado, que o Brasil, ele é o segundo maior mercado do mundo em laser, né, da área médica, só que ele não tem nem padrão metrológico para laser. O Inmetro não tem. Daí você vai pegar a China, que eu tive a oportunidade, por causa dessas máquinas, eu tive a oportunidade de ir para a China 5 vezes. E a China, eles têm um Inmetro deles que chama NIM, né, que é o National Institute of Metrology, né, Instituto Nacional de Metrologia deles. É o Inmetro. O Inmetro lá, o nosso Inmetro aqui, ele só
que, por exemplo, ele certifica laboratórios, né? Então, se eu quiser um padrão metrológico, eu tenho que comprar de um fornecedor que foi certificado pelo Inmetro. O NIM não, o NIM fabrica os padrões. É bem engraçado, é um outro processo, outra forma de trabalhar. Então, se eu quero, por exemplo, um padrão de medição de um laser, por exemplo, eu compro ele do NIM. Tanto que eu comprei um do Inmetro chinês. Porque daí eles vendem esse equipamento para você poder fazer os testes. Então, realmente, aqui no Brasil, a gente tem uma lacuna grande nessa parte metrológica. E é importantíssimo, né? Porque a gente vê aí um crescente, né? Um aumento de intercorrências relacionadas ao mau uso de equipamentos. E não só mau uso, mas também, às vezes, falhas de performance desses equipamentos. Até vou participar de 2 congressos esse ano nessa parte de laser, né? E nesses congressos eu pretendo apresentar qual que é o risco, né, que um equipamento, né, uma falha, pode ser uma falha de projeto, uma falha de calibração, pode produzir de lesão no paciente. Interessante. Uma coisa que eu vi que, eu não sei se foi alguma perícia tua ou que você me comentou, em relação à reconstituição usando óculos de realidade virtual. É uma realidade hoje, se eu quiser num júri popular apresentar para o promotor e tal, ó, coloca o óculos aí que você vai voltar na cena de crime. É uma realidade hoje ou é só coisa de filme? É a realidade, a tecnologia em si é uma realidade. Se ela é utilizada em muitos locais, já não é tanto, porque ele exige um certo preparo e um tempo maior para o levantamento. Quando eu fiz algumas experiências nesse levantamento, eu coloquei uma câmera 360, uma câmera particular num tripé, e você consegue acionar daí pelo celular a captura dessa imagem fora do ambiente. Então, por exemplo, teve um crime dentro de um ambiente fechado, um quarto de hotel, por exemplo. Eu posso tirar todo mundo daquela cena, deixo só a câmera posicionada, né, e eu marco, né, as coordenadas dessa câmera, está no centro da sala, está no canto, a altura da câmera, geralmente eu deixo na altura de uma pessoa, né, como se fosse a visão dos olhos de uma pessoa posicionada em pé no centro da cena. Eu capturo essa imagem e daí eu jogo ela na nuvem e eu ponho no laudo daí um QR Code para você poder ter acesso. Daí você tendo acesso àquilo lá em um aplicativo no celular que permite reproduzir essa imagem 360, você pode colocar no óculos, né? Antes tinha vários óculos até bem baratos, né, para você trabalhar com isso. Não sei por que não pegou muito essa tecnologia né, fora dessa área mesmo, né? Tecnologia em geral, hoje tem poucos óculos no mercado, assim, de baixo custo, né? Para visão 360, né? Mas era bem interessante. Porque dá até para eliminar uma reconstituição, né? Dá, se for analisar, porque você só coloca o óculos, você está dentro da cena do crime. Você pode olhar para onde você quiser. E facilita a reconstituição. Esse é o principal. Caso tenha dúvidas também. Exato. Dúvidas. Porque eu tenho a posição relativa de todos os elementos. Então, se tinha uma arma, eu consigo botar aquele óculos dentro e olhar e saber que distância que estava da mão da vítima, por exemplo, né? Se tinha estojos onde eles estavam, então eu consigo ver em 360 graus, né? Então, para fazer a reprodução simulada, ele facilita um monte. Mas nessa não é a única tecnologia que tem, né? Só usar essa câmera para capturar, né? Existe hoje scanners 3D, que a gente, ali na Polícia Científica, aqui em Curitiba pelo menos, a gente não tem, acho que tem processo de compra, mas existem outros órgãos periciais aí do Brasil que tem. Então o scanner 360 ele é melhor, porque te dá precisão metrológica mesmo, né? Eu quero saber a distância em milímetros de um vestígio do outro, eu consigo calcular. Eu quero saber o tamanho de uma lesão ou de uma mancha de sangue que está no teto. Você consegue pegar tudo. Porque a precisão do scanner 3D é infinitamente maior. Só que o custo também é mais alto. Acho que não tem scanner 3D. Tem scanner 3D que custa R$1 milhão. E é caro. Outra técnica que temos também é o levantamento com drones. E que hoje a gente tem drones, né? Inclusive foi comprado para a Polícia Científica ali um drone muito bom. Acho que foi pago mais de 30 mil nesse drone. Que tem uma resolução de câmera, uma autonomia, assim, absurda. E esses drones, você consegue não só aquela visão de topo, aquela visão aérea, que é muito útil em levantamento de acidente de trânsito e crimes ambientais, né? Desmatamento, né? Queimadas. Como ele também permite você fazer várias fotografias e criar uma nuvem de pontos daquela cena. E daí sim, você consegue fazer um 360 de uma cena grande, de um espaço bem grande. Você consegue navegar, por exemplo, dentro do cenário, né? Do crime. E isso você consegue fazer. Tem gente que faz isso. Eu vejo o Norton operando muito drone. Toda cena de acidente, que ele cobre a parte de acidente, né? Uhum. Ele já tá com o dronezinho subindo lá. E o drone particular dele também. É particular dele? E agora, voltando para a perícia, Jerry, no Brasil existe algum padrão de investigação da perícia, algum padrão de dados
E até mesmo porque em júri popular, ou até mesmo no processo, se questiona, de repente, às vezes, um tipo de prova, ou as defesas fazem a contratação de peritos particulares. Como que você vê isso? Então, teve algumas reformulações, tanto no Código de Processo Penal, né, que hoje o Código de Processo Penal ele está focando muito mais nessa questão da cadeia de custódia. Então, você tem mais assim atribuições para o perito mesmo, e para os órgãos de perícia, né, fazer a tutela daquelas informações, a cautela, né, dos vestígios materiais mesmos. E em termos de padrões, a Senasp, né, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela tem uma parte lá de ensino que tenta padronizar, né, alguns procedimentos periciais e criou um POP, que é um procedimento operacional padrão. Existe um POP especificamente para levantamento de local de crime. Né, agora tem um POP da balística também, tem POPs de várias áreas. Mas eles criaram, já faz alguns anos, esse procedimento operacional padrão de local de crime, que inclusive é em cima desse POP que eu baseei o meu sistema para fazer coleta de dados de forma automatizada ali pelo celular no local. O meu padrão de laudo, ele segue o padrão proposto pela Senasp. Então, eu tenho uma publicação oficial, né, para usar como referência. Então, se alguém até questionar em júri, por que teu laudo é assim? É uma orientação nacional, né? Pode acontecer, né? Da defesa falar, ele fez no celular, não fez num padrão. Mas daí você fala, opa, meu aplicativo foi criado baseado no padrão que é exigido, né? Exigido, porque cada órgão de perícia, até hoje, assim, né? Eles têm os padrões próprios de laudos, né? Então, os padrões históricos, que é o perito mais antigo vai passando para o mais novo, né? E daí vai seguindo aquele padrão. Apesar de não ter uma norma, não ter uma ordem de serviço dentro da polícia científica, pelo menos, do Paraná, dizendo que o teu laudo tem que ser assim, do formato tal. Só que daí tem um documento federal que diz que é desejável que você siga aquele padrão, né? Então eu sigo um padrão que tem uma documentação, justamente para evitar esse tipo de questionamentos que eles não só podem ocorrer, como eles ocorrem, né? E geralmente no tribunal do júri eles questionam tudo. Eles questionam a tua formação, deve ter visto muito no caso da Renata Mugiati, pelo fato de ser farmacêutico, e questionar absurdamente como é que eu posso fazer cálculo de segundo grau, né? Ensino médio. Fizeram muito questionamento por isso. Virou até piada lá entre eles. Mas eles fazem esse questionamento de formação, questionamento assim, que padrões que você está utilizando. Mas então, por isso que tem que seguir esses padrões aí que estão sendo sugeridos. Já rolou constrangimento, assim, dos caras falarem mal, assim, júri popular? Porque, meu, eu sempre falo, júri popular é um grande teatro por parte de defesa de todo mundo ali. E quem tá de testemunha ou como prova ali acaba ficando no meio da linha de tiro. Já rolou, já, né? Já, mas é que não dá para levar pessoal, porque Claro. é o nosso trabalho, né? Eu tô lá para apresentar meu trabalho. Eu sei que a perícia não tem lado, né? A perícia ela é isenta, ela é independente. Esse é um dos motivos pelo fato da perícia ser realmente um órgão autônomo, né? A polícia científica ela é separada da polícia civil desde 2001. E um dos motivos para essa separação é para você manter essa questão da idoneidade da prova, não que estando junto não seria idôneo, mas é que o modelo de investigação policial do Brasil é inquisitivo, né? Ele é um modelo diferente. Esse modelo, ele faz com que a perícia ser separada seja mais interessante, porque como ele é um modelo inquisitivo, ele já parte do pressuposto que eu tenho um suspeito, eu tenho que provar que ele é culpado, né? Então você já vai lá e monta teu inquérito em cima daquele, esse aqui para mim é o culpado. Daí vai para o Ministério Público para ver se o promotor vai oferecer denúncia ou não, vai pedir para complementar alguma coisa, daí vai lá para o juiz julgar. Se a perícia está junto e está vinculada, por exemplo, a um delegado, que é o chefe da investigação, pode ser que o interesse dele seja solicitar o perito ali que ele levante o maior número de provas que incrimine aquela pessoa. Então, mesmo sem querer, ele já cria ali uma tendência. Está induzindo, né? Uma induzindo, exatamente. Mesmo sem querer. Pode ter a intenção dele seja a melhor do mundo. E por isso que a perícia é independente, por causa disso. Ela vai levantar a prova, ela pode inclusive não agradar a investigação. A gente é odiado por todo mundo, né? A gente pode não agradar a investigação, a gente pode não agradar a defesa, a gente pode não agradar a promotoria, né? Então a gente não tem lado. Então, se a versão que a gente conseguiu levantar, que a nossa versão tem que ser mais próxima possível da verdade real dos fatos, né? A gente pode dizer que não é a verdade real dos fatos, porque ninguém conhece a verdade real, né? Só quem morreu, a vítima, no caso, o autor, que conhece a verdade real.
Né? Um não vai falar porque não pode, e a outra pessoa não vai falar porque não quer. Né? O perito tem que se aproximar o máximo possível dessa verdade real dos fatos. E eu vou lá fazer esse levantamento usando as técnicas que eu tenho disponíveis, se com certeza essa minha versão não vai agradar uma das partes. Né? Tá tendo uma disputa dialética, né? Tem lados opostos ali, né? Então se eu não agrado, eu vou ser atacado, né? Só que a gente se acostuma com o tempo, a gente não é leigo em tribunal de júri, né? Então, quem é mais novo, né, em geral, fica mais preocupado com isso. Às vezes se assusta, né? Assusta. Eu conheço um pouquinho de lei, tenho amigos advogados, então, na verdade, assim, você sabe que realmente faz parte do teatro. Uhum. Eu já tive em local de reprodução simulada dos fatos, em que tinha grupo de advogados defendendo ali um autor, e que eram, assim, de certa forma, inconvenientes, né? Estavam lá reclamando. Fazendo aquela pressão na cabeça, né? Pressão. E eu cheguei, durante assim, a reprodução, você dá umas cortadas, né? No final, eu cheguei para um dos advogados e falei, oh, desculpa aí se eu peguei meio pesado. Ele falou, fica tranquilo, faz parte do jogo. Eu tenho uma dúvida em relação a parte psicológica. Eu nunca esqueço uma cena em Pinhais em que o pai tinha matado as duas filhas e cometeu suicídio. Eu lembro que a perita, eu não recordo o nome dela, mas era uma senhora já. Maria Cristina. Ela saiu chorando de lá. Cara, aquela cena me marcou muito, que ela saiu bem abalada. Como é lidar com isso daí? Porque, assim, a gente vai ficando meio calejado em relação a algumas cenas de crime, mas quando envolve criança é pesado, né? Você tem algum problema em lidar com isso? Já teve no começo? Como que foi, assim, a questão psicológica? Então, a pessoa sempre fica com um certo temor em relação a isso. Perito novo, a gente quando dá aula na academia, a gente fala para eles que o primeiro contato com o local de crime, ele é mais impactante, só que se acostuma muito rápido. Porque o foco do perito tem as exceções, tende a mudar, né? Ele não está mais com aquela visão de julgador, você não julga mais no local, você não vê aquilo como testemunha, né? Olha que desgraça que aconteceu. Você tenta ver aquilo lá de uma forma, certa forma positiva. Você olha assim, o meu trabalho aqui é tentar levantar prova para punir o autor disso. Então, o corpo que está lá, pelo menos para mim, ele é um vestígio. Né? Não querendo se desumanizar, mas ele se torna um vestígio. Eu tenho que analisar aquilo friamente para poder compor meu laudo e ajudar na investigação e na condenação de um suposto autor. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade com isso e que depende da vivência dela, né? Pessoas que são mães, pais, né, em geral, se impactam muito mais com criança. Né? E eu não tenho filhos, facilita um pouco essa parte, né? Então, mas depende muito da pessoa, né? Você pode ser impactado. Eu já vi caso de perito novo que ele fez o curso de formação no primeiro plantão dele e que colocaram ele para acompanhar, ele desistiu no meio. Ele abandonou no meio porque ele não aguentou. Ainda na prática, em quais situações o levantamento de provas ali na seção do local de crime mudou o rumo das investigações? Você tem alguns exemplos? O próprio caso da Renata teve mudança, assim, por conta dos achados médicos legais, principalmente. Né? O pessoal lá que fez o exame anatomopatológico conseguiu comprovar que tinha fraturas em ossos longos sem sinal vital, né? Então era uma fratura pós-mortem. Então ele tecnicamente comprovado que aquela fratura ocorreu após a morte. E ao mesmo tempo acharam fratura do osso hioide, que fica aqui no pescoço, um osso suspenso, que a gente considera a fratura dele, em geral, um marcador de compressão do pescoço. Então nas esganaduras, assim, ele geralmente fratura esse osso, porque ele parece uma ferradura, né? Você pressiona as laterais dele, ele fratura. Se ele fraturar no meio, essa fratura a gente chama fratura medial, ela é uma característica, é um marcador dessa compressão. E eles acharam essa fratura, e na fratura tinha sinal vital. Então a fratura foi em vida, e a fratura dos ossos foi em morte. Olha só, né, cara? Detalhes. Eu não sabia disso aí. Eu não sabia, olha só, cara. Então esses achados mudam o rumo. Cruciais, cara. A importância desse trabalho. Já teve cena de crime, eu nunca esqueço, lá em Londrina, quando eu fiquei em Londrina, o cara estava na arquibancada do autódromo e ele estava enforcado por um cinto num vergalhão, um negócio de concreto. Eu olhei aquilo ali, tava polícia militar, eu olhei de longe e eu falei, cara, aquilo ali não é suicídio. Não é suicídio. Os policiais brincaram, me zoaram. Falaram, senhor é perito agora? Eu falei, não, mas olha ali, se você analisar toda a dinâmica ali, não tinha como ele se enforcar ali. E realmente não era. Tentaram forjar um suicídio
e foi por causa de dívida, ele tava devendo dinheiro, rolo de carro e tal, e os caras tentaram forjar um suicídio numa arquibancada. E olhando assim a dinâmica, você já, muitas vezes é aquilo que você falou, é a experiência a expertise já vai te olhando, você já olha com olhos de, opa, tem algo diferente aqui, tem algo diferente. Eu acho, meu, que nem esse caso da Renata aí, meu, eu nunca imaginava que isso é um detalhe mínimo, né, microscópico muitas vezes, Microscópico mesmo. que vai condenar alguém ou inocentar também, né, cara? É extremamente importante. Esse caso que você citou, a diferenciação lá, por exemplo, de um suicídio, do homicídio, é onde o perito tem mais trabalho. Porque os locais forjados, né, eles são mais complexos, né? E envolve até mais crimes, né? Tem crimes continuados ali, né? Porque tem o crime principal, por exemplo, o homicídio, e a fraude processual, que tem que ser provada também, né? E esse é o que dá mais trabalho mesmo. Local forjado dá mais trabalho, mas felizmente, isso é uma coisa que eu também coloco em academia, em aula, né? Para os peritos novos, né? O pessoal que não está acostumado com o local de crime, ele tem alguns guias de referência, né? Guia de referência. E qual que é o guia de referência, por exemplo, de alguém que nunca viu um crime real, não tem experiência em crime real? Tem uma ideia? Não. Hollywood. Sério? É filme. Então a pessoa vai lá, ficção. E ficção, você tem uma linguagem. O filme, por exemplo, ele tem uma linguagem diferente. Ele tem aquela linguagem cinematográfica, porque tem que impressionar. Não adianta fazer uma filmagem com um negócio muito sutil que ninguém vai perceber, né? Então, você tem, às vezes, uma chamada de atenção para alguns elementos que faz parte da arte, né? E o pessoal acha que isso é realidade. E daí o local, em geral, um local forjado, ele é forçado demais. Você parece que você está vendo um teatro. É verdade, cara. Que o cara, muitas vezes ele viu aquilo em um filme e ele tenta montar o que ele aprendeu num filme, que daí acaba ficando forçado demais, cara. Interessante isso. E é sutil, porque você não consegue explicar para alguém. Como que eu explico para alguém o que é o forçado e o que não é o forçado? Né? Eu não consigo treinar uma pessoa com forçado ou não. Porque mesmo a gente, se pegar um perito, se um perito for cometer um crime, o pessoal fala que o perito vai cometer, ninguém vai achar, ele vai Dexter. Dexter. Mas em geral ele vai, porque ele também vai ficar pensando muito naquilo que tem que chamar a atenção. Né? E esse é normal do ser humano usar isso. É normal ele pegar a vivência dele e daí, sempre que você tenta alterar algo, fica meio evidente. Daí que entra a experiência. Você olha e fala, isso não bate com aqueles 100 mil locais, quantos locais eu atendi, que eram reais. Esse aqui é forjado. Né? Então, daí você percebe a diferença e ali que daí você começa, cria uma nova hipótese, né? Usa o método científico, né? Sim. A partir de uma hipótese lá que foi a pré-tipificação daquele local, para mim não tá mais batendo aquela... eu não estou observando mais aquela hipótese inicial como verdadeira, eu crio a minha segunda hipótese e daí eu fico procurando elementos. E daí se eu conseguir achar os elementos técnicos que sustentam aquela hipótese, é isso que vai pro laudo. Acho que é isso, né? É isso aí, João. Agradecer a todo mundo aí. Nossa, se fosse contar todas as histórias, hein, Jer? Um monte. Nossa senhora, tem muita coisa. Meu, agradecer a todos a presença do Jerry. Obrigado por disponibilizar seu tempo para vir até aqui, porque eu imagino que seja corrido, né? Porque não é só a vida de perito, é de técnico em laser e de criando novas tecnologias para ajudar aí na elucidação de crimes, e contou um pouco da história aí, né? E você não falou uma coisa, você passou em primeiro lugar, né, no concurso, né? Na minha área, sim. Primeiro lugar aí, ó, 01 da turma aí. Pessoal, eu quero agradecer a todos. Não se esqueçam aí de se inscrever aí no Estúdio Bem Paraná, onde vão estar não só o podcast aqui do Jerry, mas os outros podcasts que nós produzimos e todos os outros podcasts produzidos pelo Jornal Bem Paraná, pela editora Bem Paraná. Então clica lá para curtir, compartilhar, se inscrever e ativa o sininho. Beleza, pessoal? Agradecer ao Franklin, agradecer ao Jerry. Obrigado. Muito obrigado. Valeu e até a próxima.